Abram em Lucas capítulo 10. Nós vamos usar dois textos de dois livros. O primeiro é Lucas 10, no versículo 38. Lucas Esse primeiro texto, gostaria que vocês estivessem de pé, assim que vocês terminarem de acharem. O segundo texto, vocês não precisarão ficar em pé, tá? Todos já encontraram? Lucas, capítulo 10, versículo 38. Diz assim, siga-me, por favor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Ah, não é aqui, filha. Pode procurar que você não vai encontrar. Não, engraçado que a pessoa vê o barulho, mas não desliga. De novo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Vou estar repetindo esse versículo. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Pode se assentar. Não feche esse texto, ponha o seu marcador ou a sua mão para estar no texto de Lucas. Agora você vai abrir em Ezequiel, capítulo 18. Mais uma vez, não deixe se perder o livro de Lucas. Deixe marcadinho, porque voltaremos para lá. E você vai entender o que é que eu vou falar nos dias de hoje. Ezequiel, capítulo 18. Versículo 18. 18. Todos encontraram? Vou estar lendo. Seu pai praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo. Eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis: por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, guardou todos os meus estatutos e praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Amém? Só até aqui. Vamos fechar os olhos? Senhor Jesus, nós estamos lendo aqui a sua palavra. Nos ensina como vivê-la.
nos ensina como testificar que o Senhor vive verdadeiramente no nosso coração. Eu te peço, no teu nome, em direção a Deus Pai, e procedendo junto à tua palavra, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Nós lemos o texto de Lucas, sobre Jesus falando sobre Marta. Marta, ela é uma representação do que nós somos. Por quê? De segunda a sábado, vamos trabalhar. De segunda a sábado, nós saímos e vamos trabalhar. Tem uns que vão, tem outros que não vão. E quem é esses outros que não vão? Como é que você vai trabalhar, Ricardo? Todo dia cansado e com preguiça. Mas tem que ir. O pão não cai do céu. O último pão que caiu do céu foi lá no deserto do Egito, o maná. Jesus fala aqui, quando as pessoas foram buscar ele, não foram buscar pela palavra, foram buscar pelo pão que multiplicou, correto? Só que Jesus disse, vocês não estão aqui por causa da minha palavra. Vocês estão aqui por causa do pão. Vocês estão aqui por causa do que perece. Falando com aquele povo. É com aquele povo, igreja, não é com vocês. Agora, se a camiseta servir, pode vesti-la. Se a palavra servir, ouça. O povo estava ali, fazendo dos seus afazeres, ouvindo a palavra, mas estava correndo atrás do que era supérfluo. Ou, pão não é supérfluo, correto? Pão é alimento. Mas o pão também ele é passageiro. 3 dias o pão, nesse calor, ele já mofa. Tamanho é a velocidade da decomposição. E se colocar muitos agentes químicos, os chamados conservantes, ele aguenta mais tempo. Mas não faz muito mal para a saúde. Por exemplo, eu falei para as crianças assim, a batata do Mac é tão boa, mas tão boa que ela não apodrece. Não apodrece. O negócio é tão gostoso e tão maravilhoso que nem o bolor quer. Como? Conservantes que fazem mal para a saúde. O povo estava atrás disso, que passa. Mas Jesus falou o quê? Os teus ancestrais, os seus pais, eles comeram do maná do deserto, mas eles pereceram, eles morreram, porque eles não ouviram a palavra de Moisés. Moisés disse, não saiam para recolher no 7º dia, que era o sábado. Não vai ter maná no chão para recolher. E o povo ia lá. Teimoso ia lá. Na sexta-feira, Jesus falou o quê? Pegue porção dobrada. Porque sábado não vai ter. Jesus falou, ou Moisés falou, aquilo que ele aprendeu de Jesus. Porque a Bíblia diz que tudo foi feito por ele e para ele. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. João capítulo 1 fala isso. Quem deu ordem foi Deus. Quem executou a ordem foi Jesus. Aí, a palavra de Jesus veio até a boca de Moisés. Hoje nós sabemos que é Jesus. O poderoso eu sou. Nós sabemos por causa que está escrito. Eles não tinham essa consciência. Eles foram ter no dia que Jesus estava pregando. Eu estava com Moisés. Jesus falou para os fariseus. O teu povo, os seus ancestrais, ouviram da palavra de Moisés. Eu estava lá. Estava antes de Moisés, com Moisés. Antes de Abraão, com Abraão. Como é que você conhece Abraão? Tu não tem nem 50 anos. Eu sou o princípio. Eu sou o princípio. Aí, o que aconteceu? Jesus falou, pega sexta. Você vai pegar por hoje e vai pegar pelo amanhã. Mas a Bíblia diz que o 7º dia, os judeus não podiam fazer nada. Mas Deus providenciou o alimento. Ele providenciou o alimento. Nós ficamos preocupados com muitas coisas. Maria estava trabalhando pra caramba. Literalmente, ela estava trabalhando igual um jumento, né? Senhor, Senhor, o Senhor não vai se sensibilizar, porque Maria tá tão sentadinha,
de um modo aconchegante nos seus pés, ouvindo uma palavra. Acho que Maria estava assim, ó. Não falava, mas com o coração. Como ele é lindo. Solteiro. Ainda bem que Jesus não casou. Porque ele não perderia o propósito. Não perderia o propósito. E se casasse, também não perderia o propósito. Porque depois Jesus ensina através dos profetas que o casamento é algo bom. Mas ele estava ali, sentado, não sei se numa cadeira, numa poltrona, Maria sentadinha nos pés de Jesus. E nós, como Martas e Martos, pode ser também isso daí, trabalhando, nos preocupando, eu me preocupo, conversando com a Josiane essa semana, falei, eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, estou preocupado com assado, eu estou preocupado com o ovo dentro da galinha, eu estou preocupado com a galinha, eu estou preocupado com o ovo e com a galinha que eu nem tenho ainda. Esse sou eu. Eu me preocupo. Mas graças a Deus, as preocupações que eu tenho, só a Josiane sabe, não me fez ficar calvo ainda. Porque já era para eu estar careca. Aí o que acontece? Nós nos preocupamos. Nós nos preocupamos. Sabe qual é o grande problema de se preocupar? Ou o problema de viver uma vida como utopia? Ah, hoje eu não vou para a igreja, que amanhã, semana que vem eu tenho tempo. O que eu acabei de ler no livro de Ezequiel? O que quer dizer iniquidade? Alguém fala, por favor? Eu vou tomar água. Isso mesmo. Você persiste em fazer errado. É teimoso, desobediente, cabeça dura. Em outras palavras, o filho pródigo também pode ser. Aprendeu tudo que era certo. Como o presbítero fala. O presbítero fala, quem que é mais pródigo? O que ficou ou o que foi? Dois pródigos dentro de casa e o que foi? Os dois são pródigos. Os dois precisou aprender. Um aprendeu na pancada, o outro aprendeu na sua própria ignorância. Filho, tudo que eu tenho é teu. Aí, ô pai, tu é um zoado. Tu não me dá um cabrito para me comemorar com os meus amigos. A Bíblia não diz. Ele não pediu. Aí depois o pai fala, tudo que eu tenho, eu te dou. Era só pedir. E nós aprendemos isso com Jesus. Pedir e vos será dado. Ele só pedir. Filho pródigo que ficou, né, presbítero? Fala teimoso, né? Tu não dá um cabritinho para me comemorar com os meus amigos. Por que não foi pedir? Não é simples, né? Parece simples. Sabe por que não é simples? Por causa da arrogância, do orgulho, da burrice, da estupidez, do coração duro, da cabeça dura. Para não ficar nenhuma palavra vazia. Por causa disso, somos. Não estou profetizando. A nossa natureza, ela é orgulhosa. Ela é louca. A Bíblia diz que meu Deus, não sou bom de guardar esses trem. Tem que aprender. Paulo fala assim, que a nossa natureza, ela é desesperadamente pecadora. Ela quer pecar. É que nem um desenho que nós assistimos lá, que fala sobre aquele capitão lá, que ele fala assim, eu amo ser ruim. É o desenho. E o outro time lá, eles fazem tudo certinho. Mas existem essa natureza. A natureza ama ser ruim. Natureza pecaminosa. É um mal que está dentro do ser humano. Já nascemos com isso. Infelizmente. Por quê? Quando Deus falou assim para Adão, o que foi que você fez? Mulher já tem o castigo dela. Vai ter dor de parto e o desejo vai estar sobre o marido. Pronto, Deus já destinou o castigo para a mulher pelo um ato dela. Mas e você, Adão? O que você fez? Por causa de você, Adão.
toda a matéria, toda, não é só a natureza humana, toda a matéria foi corrompida. Você acha que era para ter terremoto? Você acha que era para ter tsunami? Furacão? Você acha que era para ter doença? Você acha que era para ter fome? Não era para ter nada disso. Entrou por causa da desobediência de Adão. Mais uma vez, a mulher já tem o pagamento da sua responsabilidade, do seu erro. Ela também é coparticipante do erro de Adão. Mas uma coisa foi o que Deus falou para ele. A responsabilidade de pai, de homem, de varão, ser humano masculino. Então, fica quietinha aí, Eva. Vou tratar com ele. Ele é responsável por você, Eva. Fica quietinho aí, não tem problema nenhum. Você errou? Errou, tá tudo bem. Tudo bem não tá, é modo de dizer. Tá tudo bem. Com você, Anderson. Você é pai. Eu não me programei. Não fizesse sexo. Que os filhos não apareceriam. Simples assim. Menino nasceu, não é do Filho do Espírito Santo. Nasceu da união de um homem e uma mulher. Agora vai ser homem. O que Davi falou para Salomão? Filho, 2 conselhos eu te dou. Qual que é os 2 conselhos? Primeiro, vai ser homem. Seja homem. Segundo, não te deites com mulheres estranhas. Não deite, porque se você deitar, ela vai corromper o seu coração. Não foi o que aconteceu? Foi exatamente isso. Conversando com o pastor Raul, ele disse algo que eu gostei. Por que Salomão casou-se com 300 princesas e 700 concubinas? Porque ele queria fazer alianças com os outros povos, para que o reino tivesse paz. Só que ele não obedeceu a palavra de Deus. Porque depois, a Bíblia diz que Salomão teve encontro com Deus. E Deus falou para ele, você não me pediu riqueza, você me pediu sabedoria para conduzir esse povo. Vou te dar a sabedoria, mas vou te dar a riqueza. Só que Deus também falou assim, e não te deites com mulheres estranhas. Não obedeceu. Vou tratar esses não te deites com mulheres estranhas. Muitos afazeres que Marta está tendo. Quando Deus fala para ele, não faça isso, é mulheres estranhas. Quando Deus fala para Jesus fala por intermédio do Espírito Santo para Paulo, não deixe as vossas congregações, como é costume do infiel, do fraco na fé, daquele que anda com seus próprios deleites, que anda suas próprias concupiscências. Porque se você vê as pessoas, o que elas falam? Eu não preciso ir para a igreja, hoje eu vou, daqui 3 meses eu volto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vou repetir. Marta. É didático, tem que ser repetitivo. Trabalha, lava a louça, arruma a casa, vai para a fábrica, dirige o caminhão, faz o que tem que fazer para trazer o pão para dentro de casa. Trazer o dinheiro. Aí levanta aqueles infelizes que falam assim, mas no tempo antigo, o povo de Israel trazia gado, trazia comida, trazia os alimentos, trazia os artífices, os artesãos traziam as jarras, os moldes, traziam tudo. Ali é um exemplo de como eles traziam dízimos e ofertas. Nos nossos dias, eu vou trabalhar numa fábrica de carro que produz carro, não produz jumento. Apesar que parece que umas pessoas ali parecem jumento, parece. Você fala 20 vezes, você encontra o cara fazendo 20 vezes a mesma coisa. Aí, lá produz carro. Não produz gado. Não produz cadeira. Não produz arroz. E eu sou pago com carro? Não. Sou pago com dinheiro. Através desse dinheiro, eu venho e trago os dízimos. Aí as pessoas dizem assim, mas é lá no Antigo Testamento, é no Antigo Testamento. Só que eles não lembram
que Deus escolheu o povo hebreu é como exemplo de o que ele queria fazer com todas as nações da terra. Aí não engole essa, o infeliz. Como é que Deus escolheu Israel e o resto de nós? Somos o quê? Nós não somos exemplos de Jesus? Nós não somos discípulos de Jesus? Nós não somos alunos de Jesus? Nós não somos aprendizes de Jesus? E Jesus era o quê? Judeu, né? Hebreu. E temos que fazer como ele fez. Ele não omitiu nada. E por que hoje eu estou tentando encontrar na Bíblia versículos que me apoiem na minha tese? Eu não preciso ir para a igreja. Eu posso ir em outros lugares, mas um dia só na casa de Deus vale por esses outros 1000 dias. Olha a interpretação. Vocês estão entendendo? Davi disse o quê? Mais vale um dia na sua casa do que 1000 em outros lugares. Quer dizer que eu posso ir 3 anos e meio, mais ou menos, 3 anos, para os quintos dos infernos todos os dias. Aí um dia que eu venho para a igreja já é o suficiente. Vocês me entenderam? Para não achar que eu estou colocando ideia errada, para não estar plantando uma abobrinha na cabeça de ninguém. A Bíblia não diz isso. Ele fez uma comparação. Só que o mesmo Davi que disse isso, ele disse o quê? Uma coisa buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa do Deus vivo. Ele sabia que lá tinha coisas boas, ainda mais na posição dele, né? Rei. Todo-poderoso rei Davi. Homem segundo o coração de Deus, que errou e pediu perdão, se arrependeu dos seus atos, nunca mais fez. Podia fazer o que quisesse, mas ele escolhia fazer o quê? Estar dentro dos átrios do Senhor. Não tem um líder lá da Coreia que é dono de uma empresa, uma das empresas mais ricas do mundo, fala que na hora que ele está conversando com Deus, nem o presidente pode falar com ele. Olha o que ele falou. A secretária liga. Eu queria falar com o tal Samsung. É um exemplo, tá? Quem é? É o presidente. O que você quer falar com ele? Eu quero falar com ele. Senhor, ele não pode ser interrompido. Quem que é mais importante que eu? Eu acho que é Jesus. Jesus? Quem que é Jesus? Quem que é Jesus? Se eu interromper ele, ele vai me mandar embora. Mas fala para ele que é o presidente da Coreia que está falando. Senhor, ele falou e deu ordens específicas e diretas. Não é para me interromper. Estou buscando sabedoria com Deus. Não deu escolha. Sinto muito, Senhor. Eu vou preservar o meu emprego. Ele falou que não é para ser incomodado e eu não vou incomodar. Ligue daqui 1 hora. Desliga o telefone. Obedeceu. Se nessa hora a pessoa entendeu isso, de não só preservar o trabalho dela, mas sim o poder da palavra que o dono, o CEO, o presidente disse, não quero ser interrompido. Vou conversar com Deus. Agora imagine Jesus Cristo falar para você assim, não deixe a congregação. Como é o costume de costume do fraco. Costume daquele que tem a opinião formada naquilo que ele acha. Olha, eu respeito que você entende que não precisa ir para a igreja, mas gostaria de respeitar verdadeiramente o que você está falando. Me mostra na Bíblia onde diz que Deus pode estar em segundo lugar em tudo que nós fizermos. Me mostra, porque aí sim eu vou ter que respeitar a sua opinião. Vocês estão entendendo? Me mostra na Bíblia aonde tem um argumento humano que possa facilitar a nossa conduta de vida cristã.
que dá respaldo para nós pecarmos, para dizermos o contrário do que a Bíblia fala. Ó, com o meu entendimento, eu acho que eu não preciso ir para a Bíblia, certo? Tá bom, então. Se teu entendimento diz que você não precisa ir para a igreja, gostaria de me encontrar onde que está esse texto. Pelo menos com contexto, me diz. Se tiver, eu vou apoiar a sua tese. Eu vou apoiar o que você concorda. Vai me dizer que tem. Pode ser. Opa! Então, e na Bíblia também fala sobre os dois tipos de sabedoria. Nós temos a revelação da palavra de Deus, ela é diferente do conhecimento humano. Tanto é que Paulo considerou o conhecimento dele como termo. E o Senhor, ele fala dos dois tipos de sabedoria e Tiago. Né? O conhecimento humano, ele é ambição egoísta e inveja amarga. O conhecimento que o Senhor nos dá é puro, é pacífico, compreensível, cheio de misericórdia e parcial. Certo. O conhecimento humano, ele tem a infelicidade de fazer a gente o quê? Cego. Ignorantes. Às vezes nos faz usar aquele negócio que o cavalo usa, justamente para quê? Para que ele não olhe para os lados, só olhe para frente. O véu foi rasgado justamente para que nós pudéssemos ter acesso justamente disso. De olhar também para os lados. E nos aproximemos. Agora, na Bíblia, irmãos, quando você olha Jesus falando para Marta, você tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Mas só que agora não é hora. De segunda a sexta, vocês têm que trabalhar. Pão não vai cair do céu. Dinheiro não vai cair do céu. Trazer dízimo, achar que na conta tua bancária vai ter 100 vezes mais. Não existe isso. Deus não vai te dar algo ilícito para se transformar em ilícito, não. Quer conseguir as coisas? Arregaça as mangas e bora trabalhar com justiça. Com retidão. Caiu do céu? Ah, carteira achada. Achado não é roubado. Não, achou porque alguém perdeu. Tem que ser devolvido. Mas nós aprendemos isso. Hoje, aprendemos isso quando era pequeno. Achado não é roubado. Hã? Aí, ó, ainda ganhei esse nome ainda. Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Meu Deus, os caras criam até poesia pro pecado. Não, pode ser isso não. Exato. Fala, filho. Então, se Jesus está falando para você, vai trabalhar, vai trabalhar. Mandou fazer meia hora, pior coisa que tem é fazer meia hora de sexta-feira, sabendo que não vai trabalhar no sábado. Aí eu ficava tão bravo com isso, mas tão bravo. Mas eu lembrava das minhas contas. Não, tem que trabalhar. Mas o que meia hora vai fazer de diferença? Meia hora pode fazer uma diferença tão grande, não no salário, é na tua reputação. É meia hora, né, igreja? Ah, meia hora fazer um zangueozinho. Faz um sode aqui. Vou não, manda outro. Meia hora. Lá vai um servo. Infiel e vagabundo. Vou aliviar na palavra não, irmãos. Se você não é assim, glória a Deus. Agora, se você é, olha a reputação. O que ele vai falar assim? Não chama mais ele. Por quê? É meia hora que eu preciso de um sode ali e ele não quer fazer. Põe outro. Aí fala assim, fui mandado embora. Por quê? Não sei. É sério, né? Quem já parou para pensar nisso daí? Na reputação. Quem já parou para pensar? Ah, é cristão. Ah, a reputação não é de Cristo ainda, né? Porque fala assim, meu Deus do céu, ele diz que serve Jesus. E Jesus era assim? Negligente? Vai trazer.
Então se chamou para trabalhar, vai. Aí sobra domingo. Domingo dá para fazer tudo o que você quer? Ó, não dá. Se você acordar 1h da tarde, não dá mesmo. Ah, mas as coisas não abrem cedo. Depende do que você quer. Home Center abre 9 horas da manhã. Mercado abre às 10. É só acordar cedo. Acorda cedo. Aí vai falar assim, ah, mas eu não quero ir na igreja, porque a igreja começa às 10 horas da manhã. Tá bom. Não quer ir pra igreja que começa às 10 horas da manhã, mas tem um monte de igreja aí que vai 6 horas da tarde. Vai 6 horas da tarde. A desculpa. Não tô te dando trela para dar essa desculpa aqui. Ah, Jesus não vai voltar agora. Nós pomos isso. Sabe como é que a gente põe isso? Eu vou fazer depois. Eu não usei a palavra, mas eu usei outra. Eu vou fazer depois. Ah, depois eu lavo. Depois eu jogo lixo. Depois eu faço a minha lição da escola. Depois eu ouço esse louvor. Ah, depois eu faço aquilo. E falaram assim, ó, quando você for fazer isso, faz no seu tempo. Eu falei assim, não, eu vou fazer. Porque precisa. Tem uma coisa que eu não gosto. É um barulhinho chato. Vou fazer. Entendeu? Vou fazer, porque eu não gosto daquele barulho. Vou fazer. Porque se eu não fizer, aí entra a tal da reputação. Aí, irmãos, Atos, na escolha dos 7 diáconos, escolhais homens de boa. Pega lá o canalha, o miserável, o sem vergonha. Não que esses homens não possam ser transformados. Não é isso. Mas você não vai chamar um ladrão para tomar conta da administração. E mesmo se ele nem for convertido. Você tem que chamar homens o quê? Com boa reputação. Conhecedores das palavras. A Bíblia diz cheios do Espírito Santo. Se você souber que a sua amiga é cleptomaníaca. Essa que é a palavra, né, que rouba sem parar, né? Cleptomaníaca, rouba tudo que vê. Você conhece ela. Você vai chamar ela para tua casa? Não vai. Porque vai demorar uns dias que você não vai ter nenhuma casa para morar, porque ela vai roubar tudo. Se você conversa com uma pessoa que é fofoqueira, e você vai transmitir uma informação que é muito importante. Escuta bem, fazer fofoca é uma coisa. Agora, você discutir com uma pessoa, discutir que eu digo, conversar com uma pessoa, o que nós podemos fazer para ajudar essa pessoa? Como podemos melhorar a vida espiritual dela? Presta atenção. Aí você chega para a pessoa e fala assim, Kátia, como que nós podemos ajudar a Josiane? Ela não precisa saber. Quais as dificuldades da Josiane? Pastor, por que o senhor não pergunta para ela? Eu falo assim, eu sou o marido dela, mas tem coisa que eu não sei entender ela, porque eu sou homem. Não sou mulher. Então tem coisa que ela vai conversar com você, que ela pode conversar comigo, que eu vou entender de um jeito, mas não é do jeito que ela quer. Como eu posso fazer? Mas não fala pra ela. Aí a dona Kátia chega assim, Josiane, que marido maravilhoso que você tem. Como assim, Kátia? Não, ele se preocupa com você. Pronto, aí sim. Mexeriqueira. Tô tentando criar uma boa situação para fazer com que a vida dela seja melhor. Então eu recorro para quem tem mais amizade para poder desvendar o coração. Então, nisso, você vai entender. Marta, se você for ver, cuidando dos afazeres, buscando ali estar servindo, não tem problema nenhum. O que a gente precisa entender é que tem horas e horas, dias e dias, momentos e momentos. Se você não criar esse momento, a Deus não vai criar para você não. Ele já criou 24 horas para cada um de nós fazermos todas as coisas. Aonde é que Deus vai criar mais tempo? Se já tem. Os dias mesmos. Não são 24 horas, são 24 horas e alguns minutos. Aí chega lá depois de 6 anos, tem um ano bissexto, né? Que aparece lá fevereiro com 29. O 29 você acha que apareceu por acaso? Já tem 24 horas.
É para você encontrar uma maneira dentro dessas 24 horas, com a sabedoria de Deus, de ministrar o tempo para estar na igreja. Eles iam de sábado, hoje nós que temos a graça, nós não precisamos mais ir. Ah não, eu já sou salvo pela graça. Beleza. Esse ato de salvação não tem como tirar. Ele é intransponível, não tem como transpor isso. Não tem como fazer um outro sacrifício, diz a palavra de Deus. O que Jesus produziu na cruz do Calvário, literalmente é inimaginável, incalculável. Não tem como pagar, é uma vez só para todo sempre. Uma vez que você foi salvo naquela cruz, é para todo sempre. Agora, o que Jesus fez, dando a salvação para você, isso é para todo sempre. Uma vez que Jesus te salvou, é para todo sempre. Na cruz do Calvário. Aos olhos espiritual do Pai. Aos olhos do Pai. É uma obra-prima. Só que não diz que não é uma obra perfeita. Aquele que te chamou para toda boa obra, o concluirá. Então não tem como ser uma salvação uma vez para sempre aqui na terra. Vai ser para sempre quando Jesus terminar a boa obra. Aí vem um ponto. O que nós lemos em Ezequiel 18:18? Se você morrer agora, eu vou afirmar pelo que os meus olhos estão vendo. Você está no céu. Agora, uma coisa é os meus olhos, outra coisa é o coração de Deus. Porque eu não sei o teu coração. Eu não sei onde que está a tua mente. Eu não sei onde estão os teus propósitos. Eu não sei onde está a sua crença. Eu vou para lá. Hoje é domingo. Poderia estar em casa assistindo desenho. Poderia. Escolhi vir. Ah, mas o senhor é o pastor. Sou o pastor, mas eu não sou obrigado, não sou preso, não sou prisioneiro. Você tem a liberdade. Quantos já ouviram falar assim? Se Deus já conhece tudo, por que Ele permite que se percam? Pessoas morram. Simples. Porque Deus não fez ninguém robô. Deus fez pessoas com sentimentos. Você tem sentimentos. Você tem, infelizmente, uma parte de pecado. Nós temos isso. Mas também temos uma parte em mistérios do Senhor Jesus. O Espírito está pronto. Você ouviu de Jesus, o seu Espírito já está pronto. Mas a carne, ela tem a tendência a cair, a se derrubar, a não querer se prostrar. Por isso que Jesus Cristo te dá o poder de escolher. O que tu preferes hoje? A bênção ou a maldição? Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Agora em Ezequiel mostra o quê? Iniquidade, como o Leno falou. É aquela pessoa que aprende o que é errado, o que Deus não gosta, e começa a fazer o que é certo. Verdadeiro arrependimento não é aquele que fala assim: ai Deus, eu estou arrependido, me perdoe. Quando chegando depois, volta a fazer errado. Exemplo de coração arrependido, bíblico, Davi. Realmente pequei. E depois, nunca mais voltou a ter menção de um assunto parecido com o dele. Ele não fez mais. O verdadeiro arrependimento é quando nós não fazemos mais. Como a Josiane sempre fala, o pecado no cristão tem que ser um acidente. E um acidente é ocasionado de vez em nunca. É igual com seguro de carro. Quem é que faz seguro de carro e sai batendo a toda hora aí? Ninguém. Sabe por quê? Você acha que o seguro vai cobrir? Vai cobrir. Até quando? Até na segunda, na terceira, quarta dia ele já não cobre. Ele fala assim, se você quiser que nós paguemos, só que o seguro vai aumentar. E vai começar a ficar caro. Aí você esquece de uma coisa. Tem o seguro. Só que a carteira de motorista bate no mês. Dependendo do grau do acidente, você pode ser suspenso. Ou perder a carta. E mesmo com o seguro perdendo a carta, ainda pode ser preso.
Não é porque você está habilitado que você pode fazer o que você quer. É a mesma coisa a graça. Você está com... A graça está sobre você, mas a graça não te dá poder para fazer o que você quer. A graça te aperfeiçoa para ir para o céu, não para ir para o inferno. A graça não te dá liberdade para pecar. Eu vou pecar porque é gostoso. Gostoso é pecar mesmo. Carne pecadora gosta, tem prazer na carne. É isso que é o pecado. Concupiscências, desejos desenfreados. Em outra palavra, é a pessoa, como eu falei que é desejo. Eu amo ser ruim. Eu gosto de ser ruim. Eu gosto de desobedecer. É isso que a carne fala para o espírito. Eu não vou te obedecer, espírito. Eu gosto de ser ruim. Eu não gosto de ir para a igreja. Eu gosto de tudo que não presta. Eu não quero obedecer a minha mãe. Eu não quero obedecer o meu pai. É isso que a carne fala para nós. Com o nosso lábio, nós não dizemos isso. Mas quando o nosso pensamento não está interligado com Cristo, é isso que demonstra ser. O coração, a boca fala. A boca fala. Aí vou ter que provar na Bíblia, né? O que Jesus falou? Meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração, o seu pensamento, a sua consciência está longe de mim. Ali é um claro exemplo do quê? Que responsabilidade Jesus está olhando? Está olhando. Ele está vendo. Só que quando chegar na hora, faz de conta que aquele dia ali a casa de Maria era a igreja. Deus falou assim, hoje é dia de ir para a igreja. Vai. Se esforça para ir. Aí eu vou ver o dia que eu vou. E se Jesus falar assim para você, eu vou escolher o dia que eu vou salvar. Boa pergunta, hein? Se. Mas graças a Deus não tem isso. Quando Deus falar assim, filho meu, vai buscar os meus benditos. E aí? Jesus vai falar o quê para Deus? Hoje não é domingo. Hoje não é sábado. Vou não, Deus. Ele vai vir. Então tem um dia para ir? Vai. Aí eu não quero ir de manhã. Tem à tarde. Qual desculpa a gente vai usar para não ir na igreja? Ah, mas eu não gosto daquele pastor. Você não tem que gostar de ninguém. Você tem que gostar da palavra. Aleluia. Sabe por quê? Se você amar a palavra, você vai conseguir amar seu inimigo. Só porque você não gosta da metodologia do pastor, eu não gosto do jeito que o pastor prega. Aí ele é muito parado. Meu irmão, ele está te ensinando, ou tentando te ensinar a cada um de nós, a viver como Deus quer que nós vivamos. Ah, eu vou para a igreja no dia que eu sentir vontade. Não, Deus não falou que é para ir para a igreja quando sentir vontade. A igreja é para quê? A igreja é para pessoa forte, para pessoa fraca, para pessoa morta. A igreja é para pessoa doente. A igreja é lugar para tudo quanto é tipo de pessoa. Tem fortes em Cristo. Tem fracos em Cristo. Tem vivos em Cristo. Tem mortos em Cristo. Tem saudáveis em Cristo. Tem doentes em Cristo. Então tem que pôr no coração, tenho que ir. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Eu tenho que me afastar das coisas más. Hoje eu entendo isso. Se alguém chegar para mim assim, falar, vinho faz mal? Faz. Ah, mas os médicos dizem que um pouco de cálice, um cálice todos os dias faz bem para o coração. Tá bom então. Todos os dias pode fazer bem para o coração. Mas um pouquinho todo dia transforma o cara num alcoólatra. O que tirou de benevolência entrou num processo de maldição. Então, os meus tios, 3 homens e uma mulher, morreram tudo por decorrência do álcool. Que bem que trouxe? 4 alcoólatras. Que bem que trouxe? Trouxe bem nenhum. Então se ocupe nas coisas de Deus.
Ah, eu não quero. Mais uma vez, o Senhor Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles vão respeitar a sua vontade. Só que tem uma coisa. Se você não obedece, Deus também não te abençoa. Aí você acaba dando liberalidade para as coisas ruins acontecerem. Não é porque Deus quer, não. É porque Ele trabalha com princípios. Qual que é o princípio? Me dá, que eu te dou. Dá o teu coração, que eu entro aí. Aquele que ouvir a minha voz e se aproximar de mim, eu me aproximarei de vós. Não é barganha. Então, se a gente está nos dias, como dizem, o inferno tem se levantado para a igreja, mas de vez a pessoa se aproximar da igreja não quer. Os sinais estão mostrando a volta de Jesus, mas o arrependimento não tem. A culpa é dos pastores, dos pregadores que não pregam direito. E a culpa também é daqueles que não leem a Bíblia direito. Porque a responsabilidade não foi transferida para a vida pastoral, nem dos obreiros, do diaconato, do presbitério, do bispado, evangelístico, não foi transferido para nada. A Bíblia continua a mesma. Cada um de nós dará conta de si mesmo para Deus. Eu vou dar conta da minha vida. Ah, pastor, e as pessoas que o Senhor está ensinando? Fala para Josiane, prega a verdade. Pregou a verdade, a responsabilidade já não é nossa. É só nós estamos conduzindo, ajudando. Nós não vamos prestar contas de coisas que nós não conseguimos ensinar. Se você não conseguiu ensinar alguma coisa, é porque Deus não te capacitou para aquilo. Quanto diz nós, já ficou, meu Deus, eu não sei como fazer isso. E agora, se aquela pessoa morrer? O Espírito Santo não capacitou você ali porque ele não quis? Porque não foi dado o momento? Tem coisas que se Deus não deu, Ele vai dar para uma outra pessoa para mostrar para ela como vai fazer. Faça tudo aquilo que foi entregue nas tuas mãos. E deixa que Deus vai fazer. Não tenta se pôr no lugar do Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. Você é uma pessoa que trabalha em conformidade e corroboração com o Espírito Santo. É trabalhando junto com Ele. Ninguém vai ser salvo sozinho. Nós vamos ser salvos por intermédio de Cristo. Pela fé em Cristo. Então aqui, voltando para Maria e Marta. Marta escolheu estar na igreja. Maria escolheu estar na igreja. Quem que é a igreja? Jesus Cristo. Nós somos a união do corpo de Cristo. Não tem como ser igreja sozinho. A Bíblia diz que é a união de pessoas. Juntos. Aí, eu não acredito assim. Se você não acredita assim, não podemos fazer nada. Se ela está no nosso meio, e ela acha uma coisa contrária do que diz a palavra de Deus, das duas, uma. Ou Deus tira do nosso meio e deixa lá para fora, Salmo 1 que diz que os injustos não conseguirão viver no meio da congregação. Ou você opta. Poxa, se a pessoa não aceita assim, então não dá mais para me caminhar com ela. Porque o pensamento dela é outro. Aí você fala assim, podemos fazer isso como igreja? Eu não sou igreja, pronto. Já instituiu ali uma discussão. Igreja é a união das pessoas. Quem é que convence isso? Duas. Só tem duas formas de ser convencido. Primeiro é pela palavra. Segundo é pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do juízo. Fala, Fia. Pode falar. Vem. Glória a Deus, né? Obrigada. Eu já agradeço pela oportunidade. Mas eu creio que é o próprio Espírito Santo falando, né, ministrando a palavra no nosso coração, usando a vida do pastor.
e fazendo relembrar os feitos maravilhosos do Senhor. E o pastor aqui falando sobre Marta e Maria. Às vezes a gente encontra Marta achando que Marta, né, não é um lugar tão legal assim de estar. E bem no comecinho deste ano, nós tivemos no banheiro. O banheiro ele passou a ser o nosso cultinho de vez em quando. A gente estava ali, sabe? E nós estávamos no chá de pijama, né, Andréia? Nós estávamos cansados, porque o evento ele sobrecarrega o nosso físico, emocional e espiritual. Que nós, em cada evento, a gente clama para que o Senhor possa estar nos cobrindo com o precioso sangue de Jesus, porque é em prol a vidas, né? São famílias, são crianças, e que a sementinha venha a ser plantada. E nós estávamos ali cansadas já, né, Andréia? Né? Cansadinha. E Deus, o próprio Espírito Santo esteve lá conosco, usando a vida da missionária Josiane. Nós louvamos a Deus, porque nós já estávamos para ir embora. E ali no banheiro, ela tá lá limpando o banheiro, e eu e a Andréinha, né? A gente vai embora já, né? Mais um pouquinho a gente já vai. E naquele tempo, a gente estava querendo mesmo descansar, o nosso corpo físico estava muito cansado. E ela foi lá, limpou o banheiro com toda alegria, com todo amor, assim, e ela falando, eu não gosto que fique com esse cheiro, é impureza, né? Então ela estava ali limpando com aquela vontade, e ela estava ali agradecendo a Deus, e a gente viu até a própria presença do Espírito Santo. Por quê? Porque ela até fala, nossa, eu não sei como que vocês tiraram, não era tudo isso. Assim como às vezes eu converso com o pastor, mas é isso? Sim, porque é o Espírito Santo, não é a pessoa. É o próprio Espírito Santo ali ministrando em nosso coração e nos enchendo em ocasiões que a gente não imagina, sabe? Por isso que fala que quão bom estarmos na casa do Senhor, né? Até separei aqui um versículo, como ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro. E ali no banheiro ela estava ali trabalhando, fazendo, eu e a Andréia ali já, e ouvindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ela lá limpando, ela falando assim, Kátia, Andréinha, como que ela fala, né? Catinha, Andréinha, Sunizinha, é tudo bonitinha. E aí ela lá limpando aquele banheiro, colocando a Cândida ali, eu não quero que fique cheirinho, não. Assim como eu faço em casa, assim como eu faço no meu trabalho, fazer assim com o Senhor. E eu não quero ser como Marta, mas ser como Maria. Não que Marta, ela vai para a casa do Senhor e servir e fazer o melhor. Mas, porém, não deixando de ouvir, estar em comunhão com o Senhor. E ela falou assim, assim como Marta, eu também quero ter a minha, assim como Maria, eu quero ter minha comunhão, mas servindo ao Senhor, tirando aqui. Eu quero que o outro chegue aqui, esteja limpinho, cheirosinho, gostosinho, bonitinho, né? Para que a outra pessoa chegue ali e use o banheiro. E da mesma maneira, eu quero que meu irmão esteja lá sentadinho e ouvindo a palavra de Deus, estando em comunhão com o Senhor, né? E aí ali ficou o lugar da gente cultuar o Senhor, um lugar onde que as pessoas falam no banheiro, no lugar não, ali olha o Senhor, a gente faz lembrar os feitos maravilhosos do Senhor, né? Glória a Deus. Não, como é que é? Não fale que é impuro, um lugar que o Senhor purificou, né? Glória a Deus. Então nós olhamos no olhar do Senhor. O Senhor usou aquele momento ali do banheiro e usou até, né, Sumiê? Depois teve outro dia que nós fomos lá no banheiro cultuar o Senhor. O lugar mais impróprio. Então assim, o próprio Espírito Santo nos traz, né, a memória e usa o irmão. E quando o pastor, eu amo falar com o pastor, na verdade eu amo o pastor, eu amo a missionária. Por quê? Porque é um amigo. O que é um amigo? Não é aquele amigo que quer que a gente ouça apenas aquilo que apraz o nosso coração, mas é que edifica a igreja, e nós somos a igreja, né? O Espírito Santo habita em nós. Eu amo conversar com o pastor, é que eu respeito o horário que ele tem de trabalho, assim como a missionária também, assim como nós. Mas eu amo estar com eles, por quê? Porque é edificação. Às vezes nós não temos o que a gente quer, às vezes é para repreender, às vezes é para arrancar, para destruir, para tirar aquilo, as impurezas, mas para plantar, para edificar a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade, irmão Jesus. Puxa saco. Então, irmãos, vocês têm 6 dias da semana para cuidar de vocês. E você tem um dia, parece até injusto, né? Para você cuidar das coisas de Deus. Então,
uma maneira que você tem, mais uma vez sobre reputação, hein? Uma maneira que você tem de mostrar que você está bem espiritualmente é exemplificando aquilo que Deus mandou você fazer. Esse é um mandamento que tem alternativa de obedecer e de não obedecer. É eu que escolho estar. Só que aí Deus também escolhe estar em você. Deus também escolhe. Como é que eu vou ter alguma coisa com alguém se ele não quer ter nada comigo? Também não vou. É mútuo. É algo que, como eu falei, se Deus dá, Ele quer algo em troca. E não é algo que os outros possam avaliar. Por mais que as pessoas digam, não é bom. Em Caim, capítulo 4, não tem esse livro, mas eu achei engraçado. A Bíblia fala que Deus viu. É Deus que viu. Só que Deus revela para o homem, ser humano, se aquilo é bom ou não. Ele revela, não faça isso, José. Isso não vai dar certo. Mas como você acha isso? Você não sei, tem uma forte impressão, é melhor não fazer isso. Aí vai lá e faz isso. Aí dá errado. Por que eu não te obedeci? Porque tem coisas que eu não sei falar. Mas é aí que tá. É algo que eu estou te falando. Deus, é Ele que vai avaliar a oferta verdadeira da pessoa. De como está sendo produzido. De como ela está aprendendo dentro da igreja a se comportar. Mas o pastor não é um bom molde. É verdade, eu não sou um bom molde. Eu não sou um bom exemplo. O exemplo é Cristo. Você já tem a palavra nas suas mãos de como você deve proceder. Agora precisa lutar. Precisa querer. Precisa demonstrar. Eu vou hoje. Eu vou amanhã. Mais uma vez eu vou repetir. Não tem problema. Eu me sinto bem aqui. Meu sobrinho está lá na casa do irmão dele. Que eu vi ele, a última vez foi em 2006. 18 anos atrás. Poderia estar lá com eles? Poderia estar com eles. Mas eu não vejo motivo para estar com eles. Mas é o seu sobrinho, Ricardo. Eu falei assim, sim. Mas a Bíblia diz, olhai primeiro para os domésticos da fé. Aquele que não põe a mim acima da própria família não é digno de me seguir. É algo que Jesus Cristo colocou. Não tem como eu falar outra coisa diferente. Quem que é mais importante? Deus ou a Josiane? É Deus. Aí vai falar assim, mas como você está colocando Deus acima? Porque aquilo que eu viver de Deus tem que ser demonstrado nela. Também, filho. Se eu não cuidar dela, vem outro e cuida. E sabe o que é interessante? Quando Deus dá, Ele dá um pro outro tomar conta, né? É você que tem que cuidar do Wagner. E o Wagner tem que cuidar de você. Só que Ele deu em você o que Ele não pode ter em consigo mesmo. E você tem que cuidar. Eu acho muito interessante aquelas pessoas falam assim, para acabar. Não estou dando motivo. Mas, se o homem pecou e se uma mulher pecou e são casados, eles têm que descobrir por que o pecado entrou. Estão entendendo? Por exemplo, eu e a Josiane. Nós temos a nossa relação. Se eu não estou indo bem com a minha relação com ela, eu tenho que saber por quê. Porque se ela arrumar outro, a culpa é só dela? Não. A Bíblia não diz que são dois que se formam uma só carne? Eu tenho que me preocupar comigo e ao mesmo tempo eu preciso me preocupar com ela. E ela da mesma forma. Porque se ela não quisesse isso, não casasse. Por isso que Paulo fala, era melhor que não casasse, para não ter uma preocupação mútua de duas pessoas num ser só.
Por isso que Jesus, o Deus, Jesus e o Espírito Santo são um só, na essência. Porque eles têm o mesmo pensamento, mas são seres em particular. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o ensinamento é o mesmo. O amor é o mesmo. A condução é o mesmo. A justiça é a mesma. O amor que eles têm para com cada um de nós é o mesmo. Mas eles trabalham de uma forma particular. Mas são unidos o tempo todo. Aqui eu também vejo esse exemplo. Se Deus deu a nós a responsabilidade de cuidarmos, cuidaremos. Aí vamos lá para o sétimo dia. A gente tem o domingo como sétimo dia. O dia do descanso. Vem. Ah, não quer ficar? Bênção apostólica. Vai cuidar dos seus afazeres. Vai ser feliz também, como aqui você já é. Que as pessoas venham aprender a demonstração do reflexo da felicidade que Jesus traz. Então você tem tempo de cuidar, não só das suas coisas, mas principalmente das coisas do Senhor. A igreja de pé. Então, a igreja sentada. Assim, naquele dia do testemunho, né? Aí, tanto eu quanto a Andréia, só que uma não sabia da outra. A gente chegou em casa, já renovado, cansado daquele que nós ouvimos. A gente chegou lá em casa, vamos fazer as coisas de casa. A gente deixou a casa limpinha, porque a gente sai com efeito e às vezes não fica tão organizado. Tanto eu quanto ela. Depois nós assim, começamos a falar, nossa, Kátia, aquela palavra foi tanto, né? O Senhor usou a vida dela. Sim, eu cheguei lá em casa. E eu também cheguei lá em casa. Nossa, a gente começou a fazer todas as coisas ali, né? E a alegria que o Senhor nos dá, né? De estarmos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, ouvindo, sendo renovado, né, Andréia? Curado, né? Então o Senhor usa momentos especiais, circunstâncias, né? Maravilhosas, assim, para que nós possamos estar. Para quem não entende, Kátia, acho que a Cláudia está falando de mim. Para quem não entende, acha que isso daqui é só um bate-cartão. É só um ponto. Mas aí é só você fazer... Você faz uma varredura na tua vida. O que você consegue lembrar de concreto que você pode falar horas e horas da sua memória? Quase nada. Na nossa mente é quase flashback. Só conseguimos lembrar de pedaços, fragmentos da nossa vida. Olha, tantos anos já temos. 46 anos. Mas hoje estamos aqui. Agora sim, a igreja de pé.